mais abundante cartilagem do nosso corpo. Na realidade, ela forma o molde do esqueleto do feto. Durante o processo de desenvolvimento fetal, todo o esqueleto é moldado, na sua grande maioria, pela cartilagem hialina, para depois ser substituído por tecido ósseo. Ela está presente também em várias partes, nas extremidades do nosso osso, onde existem as articulações, justamente para permitir que os nossos ossos se movimentem. Ela, por exemplo, forma a cartilagem do tubarão, aquela famosa que o pessoal vende na farmácia. Pois é, o tubarão é um peixe condrictis e ele tem toda a sua estrutura formada por cartilagem hialina. A elástica tem uma predominância daquela substância chamada de elastina. Ela é mais flexível, ela tem uma maior elasticidade. Ela está, por exemplo, formando a glote, que é a separação do sistema respiratório e do sistema digestório. Ela forma o nosso pavilhão auditivo, né? A área externa da nossa orelha. E a fibrosa, o nome está dizendo, é a mais resistente, predomínio de colágeno. Ela está presente nas regiões onde há necessidade de amortecer o impacto. Os meniscos, por exemplo, os chamados discos intervertebrais, aqueles que ficam entre as vértebras da nossa coluna vertebral. A finalidade é amortecer o impacto provocado pelo sistema ósseo. Então, o nosso esqueleto sempre vai ter amortecedores nas áreas de maior impacto, nos joelhos, por exemplo, e na nossa coluna vertebral. Então, a cartilagem, ela é importante na estrutura como um todo. E ela, na realidade, vai ser o primórdio do esqueleto, que será formado pelo osso. Isso leva a gente a falar do tecido ósseo, que também não é osso. O tecido ósseo dá origem ao osso, porque o osso não é um tecido, ele é um órgão. Mas isso a gente fala depois. O tecido ósseo não foge àquele padrão, substância intercelular e célula. Substância intercelular no tecido ósseo: água, sempre presente, fosfato, cálcio e colágeno. São os elementos principais da constituição do tecido ósseo. As células responsáveis por essa montagem se chamam osteoblastos. Os osteoblastos, então, são células de grande expansão citoplasmática que vão começar a formar o tecido, incorporar cálcio, incorporar fósforo, produzir colágeno, ou seja, vão montar a matriz óssea, que é a substância intercelular. Mas à medida que a matriz vai ficando pronta, as células vão reduzindo a sua atividade metabólica. Mas ao contrário do tecido cartilaginoso, o tecido ósseo é altamente vascularizado, porque essas expansões citoplasmáticas, à medida que elas vão reduzindo, elas formam canais. E esses canais vão permitir a difusão de plasma, vão permitir a difusão de oxigênio e nutrientes. Com isso, a atividade celular do osso se mantém muito ativa. Bem, só que o osteoblasto, ao reduzir a atividade metabólica, se torna um osteócito, que vai ficar, então, quietinho. É uma célula aspecto mais redondinho, que se mantém quieto até que haja necessidade de uma nova ativação, no caso, por exemplo, de uma fratura. Mas acontece o seguinte: vai surgir aí um terceiro elemento, aquele elemento que vai fazer a transição entre o molde cartilaginoso e o osso propriamente dito. Mas antes da gente falar nesse elemento, eu comentei que tecido ósseo não era osso. Porque à medida que o tecido ósseo vai se formando, ele vai criando uma forma para dar origem ao osso. Esse processo se chama ossificação. Bem, a terceira célulazinha envolvida nessa confusão de tecido ósseo se chama osteoclasto. A finalidade dela é retirar o molde e permitir que o osteoblasto monte o tecido ósseo. Esse processo, a ossificação, na realidade é a troca. Tira-se o molde e coloca-se o tecido ósseo.
Existem dois tipos de ossificação, a chamada endocondral e a chamada membranosa. A endocondral é quando o molde é de cartilagem. Então você tem um molde cartilaginoso, inicia-se pontos de ossificação dentro desse molde, onde os osteoclastos vão comendo, vão tirando o molde, enquanto os osteoblastos vão montando o tecido ósseo. A membranosa é quando o molde não é de cartilagem, ele é de colágeno. Então existem, por exemplo, os ossos chatos que formam o nosso crânio, a formação básica é de colágeno, mas o processo é semelhante. Os osteoclastos vão tirando o molde, enquanto os osteoblastos vão montando o tecido ósseo. Independente de ela ser endocondral ou membranosa, todas as duas são processos de ossificação, onde o nosso molde fetal vai dar origem ao osso. O osso, ele deixa de ser um tecido. O osso, na realidade, passa a ser um órgão. Por quê? Porque dentro dele vão existir várias funções. A função adiposa, a função cartilaginosa, a função sanguínea. Então ele ganha uma importância fundamental para o nosso organismo. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, hoje nós falamos do tecido conjuntivo. Então estude o tecido conjuntivo, as características gerais. Passe então a olhar cada detalhe, o propriamente dito, suas células, sua substância, o cartilaginoso, o ósseo, o adiposo. Veja as células que têm uma ligação entre cada um desses tecidos. Lembre-se, o conjuntivo forma um grande grupo. Então, nós até temos que estudá-lo de maneira isolada, mas é importante que você entenda o grande conjunto. Um grande abraço. Na aula de hoje, conhecemos o tecido conjuntivo. Falamos do tecido conjuntivo como um todo. Vimos as suas características físico-químicas, suas células constituintes. Vimos a subdivisão do tecido conjuntivo, no propriamente dito, cartilaginoso, ósseo e no adiposo. Vimos que cada tecido desse tem as suas células e a sua substância intercelular. Bons estudos! Bem, colega, nós sabemos que o tecido conjuntivo talvez seja o maior de todos os tecidos. Então eu acho importante, sempre considerei muito importante, bater bem, falar bem dele, dar os detalhes, porque ele é o fundamento, basicamente, orgânico da gente. Né? Toda a fisiologia, no fundo, acaba passando pelo tecido conjuntivo. Bom, eu acho bem interessante detalhar o tecido conjuntivo.